A paz do Senhor aos nossos seminaristas do Seminário Teológico do IBBC. Nós estamos trabalhando nesse contexto a apostila de número 6, a matéria é Teologia Contemporânea. Paramos o vídeo anterior na página 197, vamos prosseguir na mesma página com os dois parágrafos finais. Diz assim o texto: os deístas rejeitaram a doutrina da inspiração bíblica, conforme defendida pelos protestantes. Eles atacaram o sobrenaturalismo do cristianismo bíblico, histórico, e as doutrinas da trindade, da deidade de Cristo, da expiação pelos pecados, o nascimento virginal de Cristo, sua ressurreição e a existência de Satanás. Eles asseveraram que Deus criou o universo, mas se ausentou dele. Deus não interfere na criação, o que torna impossível a operação de milagres. Sobre os princípios do deísmo, podem ser retirados 5 ideias da obra de Matthew Tindall. O cristianismo é tão antigo quanto a criação. Esta obra de Matthew Tindall. Considerado por oh Deus, perdão que eu pulei aqui. Na verdade, pulou mais que devia até. Tcharam. Considerado por alguns historiadores como a Bíblia deísta. Tudo que é reconhecido além e acima da razão é crença sem prova. 2. Os piores inimigos da humanidade são os que têm mantido as criaturas na superstição dos sacerdotes. Por exemplo, tudo o que é de valor na revelação já foi dado ao homem na religião natural racional. Daí o cristianismo ser tão antigo quanto a criação. Tudo, estamos no tópico 4 agora, tudo o que é obscuro, que está acima da razão, na assim chamada revelação, é superstição e não tem valor. 5. Os milagres não são a prova real da revelação, pois ou são supérfluos, explicados à luz da razão, ou são insulto, a perfeita obra de um Criador que pôs este mundo a girar segundo as mais perfeitas leis mecânicas e não interfere no seu funcionamento. Os deístas, em síntese, substituíram a revelação pela razão e pelos sentidos, mudando o foco na teologia de Deus para o homem, ou seja, preocuparam-se mais com o sujeito conhecedor do que com a realidade a ser conhecida. Em seu afã de valorizar o homem, desvalorizaram o pecado. O deísmo provocou forte reação no cristianismo ortodoxo e algumas obras foram escritas para responder aos argumentos deístas. Uma grande obra escrita pelo bispo Joseph Butler, a Analogia da Religião, em 1736, afirma que a razão não oferece um sistema de conhecimento completo e que o conhecimento humano é limitado. Butler demonstrou que a melhor resposta aos problemas é dado pelo cristianismo ortodoxo e que o deísmo fundamentado no falso otimismo. Que o deísmo é fundamentado no falso otimismo. Não tinha explicação para os males e problemas da vida. Encerramos a página 198. Na página 199, nós entramos no tópico 2, o início da teologia moderna, teologia liberal. A corrente liberal
marcou predominantemente a teologia protestante do século XIX. Seus precursores inspiradores mais próximos podem ser encontrados principalmente no deísmo inglês de fins do século XVII e no século XVIII. Em deístas do iluminismo na França, como Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, em Kant, em filósofos e teólogos do romantismo e do idealismo alemão, além de em determinadas correntes teológicas nos fins do século XVIII e inícios do século XIX. O liberalismo teológico não nasceu de um vácuo, mas seu surgimento pode ser relacionado ao espírito da época. O liberalismo surgiu nesse contexto histórico, social, cultural e religioso. A sua base foi o racionalismo do século XVIII, que foi a base do iluminismo francês do século XVIII e do deísmo inglês. Os teólogos liberais lançaram-se ao estudo histórico crítico do Novo Testamento. Estabeleceram uma distinção entre a religião de Jesus e a religião sobre Jesus. Reduziram a fé cristã à mensagem de Jesus sobre o reino de Deus e a vivência do amor. A teologia liberal recebeu influências de duas concepções opostas deístas ingleses e racionalistas alemães, de um lado, e românticos de tendências semi-panteístas e Schleiermacher de outro. Ambas concepções, contudo, rejeitam a existência de milagres, tal como, em geral, entendidos na teologia tradicional. Enquanto para os primeiros, deístas e racionalistas, não existem milagres, para os últimos, tudo na natureza é milagre, o que também equivale à negação dos mesmos. Teologia e Modernidade, página 55. Deus é imanente, ele habita no mundo e não está acima ou separado dele. Assim não existe distinção entre o natural e o sobrenatural. Eles ignoram a transcendência de Deus, só reconhecem um Deus que pode ser conhecido pela experiência humana. Segundo a definição mais ampla possível, o liberalismo teológico foi o esforço de reformular a fé cristã, harmonizá-la de acordo com as perspectivas do iluminismo. O liberalismo é uma completa adaptação da teologia cristã ao mundo moderno. É uma tentativa de interpretar os conceitos bíblicos pela ótica da modernidade. Os liberais estão preparados para sacrificar muitos elementos da ortodoxia cristã tradicional em sua busca de relevância contemporânea. O protestantismo liberal manifestou-se de várias formas diferentes em contextos diversos durante o século XIX. O liberalismo teológico predominou a teologia protestante no século XIX e as raízes e os precursores dessa teologia foram o humanismo da Renascença, o socialismo, os deístas ingleses do século XVII, os deístas do iluminismo na França do século XVIII, o filósofo alemão Kant, que foi quem mais influenciou a teologia liberal protestante, e nos filósofos e teólogos do romantismo, principalmente Schleiermacher, e do idealismo alemão, como Hegel, que foi o expoente máximo desse idealismo alemão. A teologia liberal foi constituída dos pressupostos iluministas e racionalistas. A forma da teologia liberal encontra-se no idealismo gnóstico de Kant. A teologia contemporânea tem suas bases em Soren, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche e Marx. Dentro da teologia contemporânea descartam-se
destacam-se Karl Barth, Brunner, Paul Tillich, Bultmann, Oscar Kuhlmann, Bonhoeffer. Estes, entre os protestantes, entre os ortodoxos, Bulgakov, Flauvisky, Losky, entre os católicos, Teilhard de Chardin, Guardini Ranner, Lonergan, Skilbuck, von Balthasar e outros. Encerramos a página 199, página 200, lição 2.1. O liberalismo teológico pode então ser dividido em duas fases. 1. Racionalismo e iluminismo, cujos principais filósofos e teólogos foram Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm, Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, alemães, John Locke, inglês, os escritores e filósofos ingleses conhecidos como platonistas de Cambridge e também os deístas. O romantismo, também chamado de modernismo, que surgiu no final do século XVIII e perdurou até o final do século XIX. Nele se destacam Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, que foram os arquitetos do liberalismo romântico. Na teologia, o maior destaque coube ao alemão Friedrich Schleiermacher, chamado de pai da moderna teologia protestante. O alemão Albrecht Ritschl dominou a teologia liberal protestante após Schleiermacher. E outro teólogo alemão, Adolf von Arnack, foi o mais proeminente discípulo de Ritschl. Lição 2.2, na mesma página, idealismo transcendental, Immanuel Kant. Nascido na Prússia Oriental, Kant, de uma família pobre, mas recebeu uma profunda educação religiosa. Kant cursou a universidade de sua terra natal, dedicando-se especialmente à filosofia e às ciências naturais. Em 1755, começa a concentrar-se nos problemas filosóficos, sem deixar de lado o estudo da ciência e da matemática. Ele marcou o fim do empirismo e do racionalismo no século XVIII. Na Alemanha, foi ele quem mais influenciou a teologia liberal protestante. Kant deu início à teologia liberal através de sua obra Religião dentro dos limites da razão somente, e pode ser considerado um dos maiores inspiradores da teologia liberal protestante. David Hume, filósofo escocês que teve forte influência sobre Kant, ele havia lançado dúvida quanto à possibilidade de alguém provar alguma coisa, tanto dentro como fora de si mesmo. Kant tomou emprestado de Hume o problema do conhecimento exposto por ele e o reformulou, como se isso fosse ou pudesse resolver o problema epistemológico. Kant criou dois mundos, a saber, o mundo dos fenômenos e o mundo dos números, sendo um percebido pela razão e pelos sentidos, e o outro, o mundo de Deus, da imortalidade, da liberdade e das ideias reguladoras que a razão não pode explicar, mas que devem ocupar um lugar na vida como se fossem objetos reais ao alcance da razão. Kant propôs a teoria do conhecimento, epistemologia, filosofia transcendental ou idealismo transcendental.
que aparece já na primeira obra crítica, Crítica da Razão Pura. Dessa obra, ele teve como objetivo justificar a possibilidade do conhecimento científico dos séculos 17 e 18. Ele partiu da constatação de que nem o empirismo britânico, nem o racionalismo continental explicavam satisfatoriamente a ciência. Kant mostrou que, apesar de o conhecimento se fundamentar na experiência, esta nunca se dá de maneira neutra, pois a ela são impostas as formas a priori da sensibilidade e do entendimento, características da cognição humana. Para Kant, a única forma de intuição era a intuição sensível. Ele negava a possibilidade de uma intuição intelectual ou racional. Muitos teólogos liberais fundamentavam seus pressupostos diretamente sobre a filosofia de Kant ou sobre alguma versão dela. Na opinião de Stanley Gundry, Kant criou uma nova apologia pela religião cristã. Para ele, a ciência era muda quanto à religião, e a ciência, por sua própria, encerramos 200, por sua própria natureza, nada podia dizer em prol ou contra ela, que já estamos na página 201. Deu à religião uma forte interpretação ética, que tem sido uma característica do liberalismo religioso a partir de então até o tempo presente. Teologia Contemporânea, página 16. Segundo o modelo de Kant, o cristianismo, embora seja a expressão de uma religião natural, é também uma religião particular histórica que tem certas características que nenhuma outra religião possui. Porém, não é a religião verdadeira, pois a verdadeira religião, sendo natural e universal, não pode ser fundada por qualquer pessoa, no caso Jesus de Nazaré. Nesse contexto, que nem sim nem não, muito pelo contrário, Kant vai misturando o sagrado e o profano com um linguajar complicado próprio de um erudito que escreve para si mesmo. Meu Deus. Kant rejeitou os argumentos clássicos, Anselmo, Aquino, deísmo, Leibniz, para a existência de Deus, dizendo que os argumentos epistemológicos, os argumentos cosmológicos e teleológicos foram baseados no argumento ontológico, que é ilegítimo porque só há uma razão e não tem base nas percepções humanas que são necessárias para o conhecimento do sistema de Kant. Qualquer conhecimento objetivo de Deus é impossível. Foi grande o impacto da obra de Kant no desenvolvimento posterior da teologia. Alguns teólogos, notadamente Hitchell e sua escola, seguiram os passos de Kant, tentando buscar a religião nos valores morais. Outros divergiram em algum aspecto, procurando encontrar suas próprias respostas e as questões fundamentais da existência humana e do seu relacionamento com a divindade. Nesse campo encontra-se Schleiermacher. São 2.1, ainda na página 201. Teologia do sentimento, Schleiermacher. O luterano Friedrich Schleiermacher é talvez o mais influente teólogo alemão do século XIX, sendo considerado o fundador da moderna teologia protestante. De formação pietista, rejeitou a teologia tradicional e foi estudar na Universidade de Halle.
Universidade de Halle, onde em 1804 tornou-se professor de teologia. Foi educado em um ambiente moraviano, mas rompeu com a fé dos irmãos de Herrnhut quando tinha 9 anos. A influência de seu pensamento no campo da teologia histórica é significativa. Karl Barth adequadamente afirmou que Schleiermacher fundou não apenas uma escola de pensamento, mas uma era. Ele é o fundador não apenas da escola liberal de teologia, mas de toda a teologia moderna. Segundo o escritor H.R. Mackintosh, a obra teológica de Schleiermacher girou em torno de duas perguntas fundamentais: o que é religião e o que vem a ser o cristianismo. A primeira é tema de seu famoso livro Sobre Religião, discursos a seus menosprezados eruditos. A segunda de sua mais importante obra dogmática, A Fé Cristã, sistematicamente expressa segundo os princípios da Igreja Evangélica. Essa última obra de Schleiermacher, segundo Mackintosh, depois das Institutas de Calvino, foi a obra que mais influenciou o protestantismo. Nós encerramos na página 201 e retomamos na mesma página nos 2 últimos parágrafos. Deus abençoe e boa aula.